Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes, participaram de um debate em São Paulo sobre voto e democracia no Brasil. Num evento promovido pela Faculdade de Direito da USP, gíria esquerda, Carmen Lúcia declarou que a democracia exige vigilância permanente. Vamos acompanhar. É que nós estamos vendo algo inédito na história, na minha cabeça. Nós estamos no período de tecnicoditaduras e nós não construímos a tecnodemocracia. Nós não podemos abrir mão das tecnologias, porque elas vieram, são invenções humanas para servir o ser humano. E os donos dessas plataformas, dessas tecnologias, aprenderam que eles podem usar esses inventos para se servir do ser humano e, portanto, ganhar, lucrar e fazer o que eles quiserem com a vida das pessoas que têm preço barato, que são voláteis, que são até dispensáveis. A tecnicoditadura tem como fundamento a desconfiança, o descrédito. E plantar a desconfiança é muito fácil. Antes do comentário, Daniela Lima mandou um superchat em dólares. E disse: qual é a probabilidade de Flávio ganhar no primeiro turno, já contando com o histórico incorreto das pesquisas e do escândalo do Lulinha se concretizando? Vamos rápido nessa questão e voltamos depois com João. Eu acho que nenhuma possibilidade de levar no primeiro turno, Segredo. Você? Não tem, porque são muitos candidatos, né? Se só fossem 2 candidatos, como é no governo de São Paulo, que é só Haddad e Tarcísio, aí dá primeiro turno. Com vários candidatos fica difícil dar no primeiro turno, você precisa ter 50% dos votos válidos mais um. Aí não vai ser muito fácil. Só se acontecer o imponderável e o Lula de alguma maneira sair da eleição. Carmen Lúcia elogiou também, mais uma vez, a atuação do colega Alexandre de Moraes à frente do TC em 2022. Já passou, já foi em 2022. Os dois que não estão hoje no TC continuam apitando o TC. Estão com saudade de cortar gente nas redes sociais, colocar a censura até o dia 30 de outubro, mas nunca falaram de que ano, que foi uma fala da própria Carmen Lúcia. Vamos ouvir. É preciso fazer o registro de que, a despeito de tudo que se diz sobre a urna eletrônica, sobre a justiça eleitoral, sobre o judiciário brasileiro em geral, é preciso que cada um de nós, cidadãos, lembre, e é uma memória muito recente, que nós estivemos em risco em 2021 e 2022 na nossa democracia, porque houve tentativa de um golpe provado, comprovado processualmente, com direito à liberdade, à defesa daqueles que tinham sido investigados e que houve a comprovação, e que pela ação vigorosíssima da Justiça Eleitoral, presidida pelo ministro Alexandre de Moraes, que não se pode esquecer, lutou e pagou bravamente, ele, a Viviane, que aqui está, para que a gente não amolecesse, para que a gente não deixasse de cumprir com todo rigor o que a legislação brasileira impunha, e não foi fácil, nem um pouco. De tudo que se conta e que se tem, ainda se terá muito mais, cada dia se conta mais uma história que a gente mal sabia, mas que não altera em nada o resultado. E não foi só por obra de uma justiça eleitoral encastelada em gabinete de Brasília, foi porque a maioria do povo brasileiro, a grande maioria do povo brasileiro é democrata, quer a democracia e honra a democracia, que está em construção permanente. Não tenha dúvida, Carmen Lúcia, a maioria do povo brasileiro quer a democracia, mas a democracia de verdade, não a democracia relativa que muitos estão propondo. Falando sobre o uso da inteligência artificial, durante o período eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o medo da cassação pode impedir que políticos usem o mecanismo. Ou seja, é mais uma ameaça. Quer ouvir? Roda aí. Na véspera da eleição, é impossível você correr atrás do prejuízo. Como regulamentar isso? Como fiscalizar? E como evitar que isso destrua a liberdade de escolha do eleitor a partir dessa desinformação massiva? É tanto preventivo
como repressivamente. E isso é muito importante. O Tribunal Superior Eleitoral, já para as eleições de 2024, incluiu uma regulamentação sobre inteligência artificial, agora para 2026. Alguém poderia falar, mas isso não impede a utilização. Sim, o Código Penal existe e não impede a prática de crime. Mas aponta que quem fizer será responsabilizado. Essa é a questão mais importante. Além de toda fiscalização prévia às eleições, todos os candidatos têm que ter absoluta consciência que, se na véspera quiserem utilizar mecanismos de desinformação anabolizados pela inteligência artificial, isso vai dar cassação. Só uma coisa, a ministra Carmen sabe melhor do que eu, porque já presidiu 2 vezes o Tribunal Superior Eleitoral, só uma coisa, eu não diria que evita totalmente, mas diminui muito a prática de atos ilícitos dos candidatos. O medo de ser cassado depois. Multa não estão nem aí, até porque não vão pagar com o dinheiro deles. Agora, o medo de ser cassado, perder o mandato, isso muda, isso influencia. Mas eu não vi nenhum candidato da esquerda falando ruindades, falando mentiras, ter algum problema com a justiça eleitoral por desinformação, não vi. Agora, me chamou a atenção, Viviane, a Carmen Lúcia falou da Vivi. Não é? Vivi. Numa intimidade. Arthurzinho, Vivi. A Vivi e o Alexandre de Moraes, que pagou o preço, não? Quem pagou o preço foi Borcário, pagou 129, o contrato era 129 milhões, pagou 80, e a Vivi foi quem propôs isso. O que tem a ver a Viviana Varsi numa menção da Carmen Lúcia? Você consegue explicar? Ela criou o cargo mulher de ministro do Supremo Tribunal Federal, né? E mulher do ministro a mulher que protegeu a democracia. Eu acho que ela se inspirou na Janja, né? Porque a Janja também tem um cargo, mulher do presidente, que defende a democracia ela própria. Sabe o que eu acho mais assustador? Eu olho para o discurso da Carmen Lúcia e eu consigo imaginar alguém em 1965 falando exatamente a mesma coisa para colocar um censor na redação do Estadão. Caramba! É a mesma coisa, é o mesmo discurso, é o mesmo medo. Só que em vez de IA, você põe papel. A gente tem que tomar cuidado com o que vai entrar no papel, porque as pessoas podem colocar o que quiser no papel. O jornalista pode colocar o que quiser no papel e o homem comum pode ser influenciado por uma coisa ruim. Mesma coisa, eu tenho certeza que aqui nessa bancada, todo mundo é contra desinformação, desinformar. Claro, lógico. Por princípio, eu sou jornalista, eu quero informar, não desinformar. O problema é definir o que é desinformação, né? Se eu falar que o Lula é um condenado, o Alexandre de Moraes vai poder falar que é desinformação e dar a minha cassação? Não deveria. Mas ele foi descondenado. Olha as linhas que está se estabelecendo aí. O que um candidato vai poder falar ou não na campanha? E no último dia de campanha? É absurdo. Se isso não é um regime de exceção, eu não sei o que é um regime de exceção mais. A Elizabeth Areas disse, outro esquerdista na bancada, que horror. Está falando do Arthur Piva? Esquerdista? Ou do não, Carlito? aqui não tem. Aqui nem o Urso é esquerdista aqui. O Urso não é esquerdista, então fica tranquilo aí. Estava buscando aí, antes de passar para o Luiz Arthur, e vamos falar já avisando, a Ayrton Poncel, está ciente da Braskem que pediu recuperação? Sim, estamos cientes, está dentro da pauta, mas estava buscando aqui vou buscar de novo enquanto eles colocam aí, Segre coloca a Jaciane Reace
que parece com a Mulher Maravilha no lugar da Maria. Não, a gente não precisa colocar no lugar da Maria, mas podemos convidá-la para que venha. Eu acompanho ela, é muito bom, realmente muito boa. João, faça um comentário porque tem uma pessoa aqui da audiência que brigou com a esposa. E ele está pedindo que eu mande um abraço para a esposa, porque brigou. A esposa chama Lê, eu lembro que se chama Lê, mas eu vou buscar aí quem foi que pediu. Se a esposa está assistindo, dá uma chance aí, dá uma chance. Mas Vivi e a Lê. A Lê de Alexandre, Vivi de Viviane, eles são um casalzinho maravilhoso. Pois é, um casalzinho. Pode-se especular que a Carmen Lúcia quis dar algum recado público ali? Me parece que não, porque ela está fechada ali nesse eixo Lula, Supremo Tribunal Federal, e ela só faltou falar a Vivi, que inclusive foi muito bem remunerada com o contrato do Master. Então, que se diga que a USP, mais uma vez, mancha sua história com esse evento, com esse palanque para os xerifes da democracia, né, os auto-intitulados xerifes da democracia, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes, que ninguém os nomeou, que fique claro, né, estão naquela jabuticaba de vez em quando do TSE, que é uma coisa que sequer deveria existir, uma justiça eleitoral, mas aqui no Brasil nós temos a justiça eleitoral que cria normativas para eles próprios julgarem e se dão ao direito de fazer discursos ameaçando os candidatos, como Alexandre de Moraes fez ali, dando uma de xerifão da eleição. Então, ele está ali dando um monte de recado, né? O TSE realmente tem que acabar. E a Carmen Lúcia, sempre com esses pastéis de vento dela, né? Ela falou técnico-ditadura. Ô, Carmen Lúcia, quem está no eixo de poder que oprime os demais é você e o Alexandre de Moraes, não são as pessoas. As pessoas estão sofrendo com as suas decisões ilegais e arbitrárias, inclusive de censura por parte da senhora, que era aquela pitadinha de censura, lembra? Você manteve, né? Então, e ela menciona também a desconfiança, né? Porque gera uma desconfiança. Os poderes não podem sofrer desconfiança, as instituições não devem ser cobradas a todo instante. Que história é essa de democracia que não pode ter desconfiança sobre nada? E ela ainda vai elogia o Moraes, né? Ela fala, porque o Moraes teve atuação, isso, aquilo, a sua opinião não interessa em nada, Carmen Lúcia. Você é juíza, você deve falar no processo, não deve dar entrevista, não deve comparecer em reuniões com pessoas que estão discutindo a possibilidade de matar bebês no ventre, você não deve dar entrevistas, você não deve participar do amigo secreto do Fantástico da emissora Globo. Isso não compete a um juiz de maneira nenhuma. E ele sempre ali discursando. Eu ouvi no discurso dela, eu pensei, mas que ela é deputada? É a Tabata Amaral que está discursando? É a Erika Hilton? Quem que é? Porque é o discurso de uma política, não é juiz. Juiz não dá discurso. Então, ela, mais uma vez, faz um discurso. E essa cereja do bolo que você mencionou, a Vivi, né? Ela, Vivi, que sofreu. O que a Vivi sofreu? Ela ganhou um contrato de 129 milhões para um suposto trabalho. O que ela sofreu, Carmen? Que ela não sofreu nada. Quem está pondo sofrimento no povo brasileiro é você e o Moraes, com a atuação fora das 4 linhas que vocês estão tendo. Então, é um discurso completamente equivocado, mais uma mancha para a USP e, a saber, mais uma vez, o Senado não fazendo nada. Porque esses discursos, por si só, dão ensejo a uma construção jurídica de mais um pedido de impeachment contra os dois. Mas, mais uma vez, o Senado não vai fazer nada, Alcolumbre é Lula, Segre. André Almeida disse, Segre, pelo menos você fale sobre o voto impresso. Sem o voto impresso, Lula já está eleito, pode ter certeza, obrigado. Eu defendo o voto impresso, da mesma forma que se alguém vai e joga Mega Sena, Quina ou sei lá o que, eles dão um recibo. Você não fica esperando que alguém te ligue para ganhar o prêmio, para ir cobrar o prêmio. Eu defendo tudo que possa pacificar o país, sempre numa eleição disputada, como são as últimas e como certamente será a próxima agora em outubro, quanto mais argumentos que evitem questionamentos do lado que perdeu, é muito melhor. Até porque, imaginemos, ganha Flávio Bolsonaro, a esquerda vai falar que foi fraude e tal, ganha Lula, a direita vai falar que foi fraude e tal. Sempre vai ficar com essa sensação. Então, coloquemos auditorias, a auditoria deveria ser o voto impresso, e a partir do voto impresso está todo mundo pacificado. Não tem discussão, ninguém vai conseguir reclamar de que o resultado foi manipulado. Tem até um método de voto, desculpa, tem até um método de voto que os brasileiros não discutem, que é mais seguro que o impresso e o eletrônico, que foi usado nos Estados Unidos, foi usado na eleição do Bush, por exemplo, que é o cartão perfurado. Você vai lá, perfura o cartão e uma máquina conta os cartões perfurados depois. Você fica com a tecnologia rápida para contar e com a possibilidade de fazer auditoria no voto. Não tem como fraudar aquilo. É aquele cartão que você perfurou. Diferente de um voto impresso, que também pode ser fraudado. Sim, também. A Italo Truefit
Disse que saudade do Pavinato. Você pode assistir o Pavinato às 19h30 todos os dias que você quiser. A gente também está com saudades e de vez em quando a gente convida ele. Luiz Arthur. Segré, a ministra Carmen Lúcia foi muito desrespeitosa com as declarações dela. O mesmo Alexandre de Moraes. Nenhum dos dois hoje é presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do TSE é o Cássio Nunes Marques. Portanto, quando eles ficam falando de eleição, eles estão passando por cima do Cássio Nunes. E eles também não são presidente do STF. O presidente do STF, gostemos ou não, é o Edson Fachin. Então, quando a Carmen Lúcia e o Alexandre de Moraes se acham no direito de colocar quais são as regras da eleição, de dizer que vai punir, ficar ameaçando o candidato, eles estão se colocando como presidentes do TSE e do STF. Não são. É uma falta de respeito com os colegas, inclusive. Então, ou seja, eles saíram do TSE, mas o TSE não saiu deles. Eles saíram da presidência do Supremo, mas a presidência do Supremo não saiu deles. É um negócio inacreditável. É uma falta de respeito. Não tem que ficar ameaçando. E, Carmen Lúcia, está na cara que o seu discurso, falando de tecnoditadura, está implícito que vocês querem o quê? Regulamentar as redes sociais. Vocês querem controlar o que pode ser publicado, que vocês querem censura prévia, que vocês não querem o livre direito de manifestação, de opinião. É isso que vocês querem. E usam como desculpa a eleição. Mas não é só a eleição. Vocês querem, na verdade, é controlar tudo. Tudo que lhe convém controlar. Porque, como bem lembrou o Segré, quando a esquerda fala alguma bobagem, quando a esquerda publica alguma fake news, nada acontece. Nada acontece. Então, a justiça precisa ser imparcial. Ela tem que fiscalizar, sim, os dois lados. Claro. De forma igualitária. Atenção! Você está sofrendo com dores no corpo? A idade chegou e você está começando a achar que é normal conviver com a dor? Não é. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold. Fórmula exclusiva e 100% natural para ajudar no combate das dores do corpo. Ligue agora 0800 056 1111. Olá, meu nome é Thaís, eu tenho 55 anos. Um dia em casa, assistindo televisão, eu vi um comercial que chamou muito a minha atenção. A cúrcuma branca foi a melhor decisão que eu tomei. Realmente, para as minhas inflamações e dores articulares, esse produto aqui, ajudou demais. Eu tinha dores aleatórias que mudavam do local dependendo do dia. Com suporte, orientação e a cúrcuma branca da Vitae Gold, posso afirmar que estou bem melhor. Por isso, recomendo. Não perca tempo. Ligue agora 0800 056 1111. As 100 primeiras ligações ganham um creme de erva de Santa Maria de presente.